Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br com mais uma aulinha aí sobre cultivo de orquídeas para você que é iniciante. Essas primeiras aulas, pessoal, a gente vai começar com a parte teórica, vamos falar um pouquinho sobre as orquídeas e todo esse material vai ser muito importante lá na frente quando a gente for mostrar para vocês a parte prática, beleza? Lembrando que as aulas estão saindo todas aqui no YouTube e são gratuitas, entre aspas, o que eu peço uma grande colaboração de vocês para ser o pagamento por esse tempo que a gente está dedicando tanto para gravação, levantamento de informações e edição de vídeo primeiro de tudo, deixa seu nome e sua cidade aqui embaixo, caso você assistiu o vídeo e gostou do conteúdo apresentado. Segundo, divulgue para o maior número de pessoas possível para que essa informação gratuita, entre aspas, chegue aí a maior número de pessoas. E terceiro, eu acho importante a gente sempre quando a gente obteve a ajuda de alguém, a gente retribuir essa ajuda para alguém que precisa. Então, se esse conteúdo foi importante para você, eu gostaria que você fizesse uma doação para alguma instituição de caridade aí da sua cidade, não vou indicar nenhuma, posso dar um exemplo de uma, por exemplo, a APAI, tá? De qualquer valor que não vá te fazer falta, 5, 10, 50, 100 reais, o valor que você achar interessante, né, que você acha que possa valer o curso. Caso você não possa fazer uma doação em dinheiro para uma instituição aí da sua cidade, você pode também ser voluntário nessa instituição, ou se preferir, caso você não possa nem fazer uma doação em dinheiro e nem ser voluntário, divulgue o vídeo, pois assim você vai atingir alguma pessoa que tem condição de ser voluntário ou fazer uma doação, e assim a gente ajuda uma pessoa que realmente está precisando. Beleza? Lembrando que um curso de cultivo de orquídeas geralmente custa 200, 300 reais, um passo a passo, tudo, e esse aqui vai ser bem extenso, eu garanto para vocês que vai valer aí esse esforcinho da parte de vocês. Certo? Vamos para o vídeo. Pessoal, na aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho das partes das orquídeas. Estamos começando bem do básico, bem lá atrás, porque é o material que uma pessoa que está começando agora, que não sabe absolutamente nada, vai precisar, certo? Antes de mais nada, rola um boato por aí quando a gente vai começar a cultivar a orquídea, que a orquídea é um bicho enjoado, que é difícil de ser cultivado, e na verdade não é. O grande problema, na verdade, é que as pessoas querem cultivar a orquídea como as plantas normais. Para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando, gente, só a gente imaginar, existem orquídeas em todo o mundo, tá? Então na África tem orquídea, nas Américas tem orquídea, na Ásia tem orquídea, na Oceania tem orquídea. O único local onde as orquídeas não vivem é no gelo, tá? Na Antártida. Então, como uma planta sensível pode existir no mundo inteiro, né? Então, assim, existem várias espécies dentro da orquídea, algumas mais difíceis, outras mais fáceis, mas dentro do reino vegetal elas são muito mais rústicas do que outras flores. O que acontece é que muitas vezes a pessoa quer cultivar a orquídea do mesmo jeito que ela cultiva, por exemplo, o seu girassol, a sua begônia e outras plantas, lírio da paz, antúrio, outras flores, tá? Que tem um cultivo totalmente diferente. Então, se você fizer isso, com certeza você vai acabar aí por dar fim em sua orquídea, tá? Então, qual o grande inimigo do cultivo de orquídea? A falta de conhecimento e a falta de observação. Então, o cultivo de orquídeas ele é uma busca de sempre conhecimento e sempre melhorar a sua observação, tá? Então, sempre que você vai fazer alguma coisa nova e você não sabe como fazer, tem uma chance de você fracassar naquilo que você está fazendo. Não só com o cultivo de orquídeas, como qualquer coisa na vida da gente, tá? Então, muitas pessoas que a gente vê por aí, que às vezes nunca leram um livro de orquídeas, ninguém nunca ensinou para elas, as pessoas têm um ótimo trato com as orquídeas, né? Que o pessoal fala que é o pessoal que tem o dedo verde, né? Fácil, cultiva com muita facilidade. Na verdade, essas pessoas elas têm um grande poder de observação. Então ela começa a cultivar a orquídea, se acontece alguma coisa, a pessoa percebe, ela está muito atenta na planta, e aí ela vai mudando o seu cultivo até que a planta começa a prosperar. Então, saibam que vocês que estão iniciando vão precisar sempre de muito conhecimento. Pode ser em livros, se você não gosta ou não sabe ler, não tem problema. Eu tenho dificuldade para leitura por conta de um problema de visão. Eu não gosto de ler, mas tem muito material em vídeo. Hoje em dia você tem como transformar livros em som para você escutar. Então conhecimento não falta, basta querermos ir atrás. E o segundo, a observação. Está cultivando a planta, mudou alguma coisa, a gente brinca que ela começou a fazer careta para vocês, alguma coisa está errada, você vai precisar mudar alguma coisa no seu cultivo para você poder prosperar. Beleza? Bom pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da orquídea, suas partes, tá?
e algumas curiosidades, algumas dicas de cultivo que são assim primordiais para quem está começando e não sabe o que fazer, não tem um rumo para saber se está acertando ou está errando. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para demonstrar o que eu vou falar para vocês. Vamos lá? Vamos lá. Separei aqui uma belíssima catileia, uma híbrida de catileia adulta, para poder ilustrar para vocês e mostrar aí as partes das orquídeas e para que serve cada uma, tá? Vamos começar de baixo para cima. Primeiro de tudo, raízes. Aqui estão as raízes, estão dentro do vaso, estão para fora, e muita gente pergunta se pode cortar essas raízes que estão por fora. Não é indicado, tá, gente? Vocês vão entender o porquê. A raiz nas orquídeas, ela tem múltiplas funções. Uma delas é fixação, para ela poder se fixar no local onde ela vive. A segunda é absorção de água, absorção de nutriente e respiração também. Ela acaba fazendo fotossíntese também pelas raízes, tá? Em menor quantidade, mas faz. Então, quanto mais raízes você tiver na sua orquídea, mais saudável ela está, né? Mais ela consegue se alimentar, se hidratar e etc. Segunda parte das orquídeas são os bulbos, tá? Que são essa estrutura que fica aqui, ó, que vai da raiz até a folha, tá? Então, no caso dessa planta aqui, ó, dá pra gente ver vários bulbos. Então, bem gordinhos aqui, tá vendo? Isso é um bulbo. Aqui, ó. Vamos pegar esse aqui que tá melhor pra ver, ó. Aqui tá o bulbo, ó. Dá pra ver bem legal, né? Então, aqui, ó. Vai da raiz até a folha. Isso é o bulbo. O bulbo, ele serve principalmente para reserva de água, de umidade e reserva de nutrientes, certo? Eu vou explicar as partes passo a passo e depois eu vou voltar e detalhar cada uma delas. E por último, nós temos a folha, tá? Então tá aqui as folhas da orquídea, que tem também múltiplas funções. Ela serve para fazer fotossíntese, respiração da planta, ela serve para receber umidade, serve para receber nutrientes, tá? Então ela também é multifuncional, no caso das orquídeas. Então agora que a gente já viu cada parte, vamos aprofundar um pouquinho mais em cada uma delas? Primeiro de tudo, raízes. Existem três tipos de plantas. Tem as plantas epífitas, no caso essa daqui é uma epífita, ou seja, aquela que nasce em cima de outras árvores, de outras plantas, tá? As epífitas têm raízes próprias para grudar nos troncos das árvores, tá? Ela é especializada nisso e ela não rouba nutrientes da árvore. Muita gente acha que a orquídea ela é um parasita, que ela vai enfiar suas raízes dentro da árvore e puxar os nutrientes da árvore. Na verdade não, ela usa a árvore como um vaso, ela simplesmente se repousa lá para poder levar sua vida, certo? Então tá aí. Existem também as orquídeas rupícolas, tá? Que elas têm raízes especializadas em grudar em rocha, algumas são cultivadas na rocha. E existem as orquídeas terrestres, que são plantadas diretas na terra e ela tem raízes especiais para essa finalidade, certo? Agora vamos falar um pouquinho dos bulbos e eu vou trazer um exemplo aí bem legal para vocês, tá? Sempre que vocês forem ver uma orquídea por aí, o bulbo ele já é um indicador da sua facilidade de cultivo, tá? Orquídeas que têm bulbos bem desenvolvidos, automaticamente ela tem reserva de nutrientes e água, e com isso ela acaba tendo um cultivo mais fácil. Por quê? Se acontecer alguma coisa, você ficar sem regar ou sem adubar, ela tem a sua própria reserva de nutrientes, certo? Orquídeas que por sua vez não têm bulbos ou têm bulbos muito pouco desenvolvidos acabam sendo mais sensíveis. Vamos mostrar exemplos? Vamos lá. Pessoal, trouxe dois exemplos aqui bem legais para poder ilustrar a questão do bulbo e tenho certeza que vocês vão entender certinho do que é que eu estou dizendo. Vamos lá. Primeiro eu tenho aqui, ó, uma Degarmoara J. Yamada. Gente, olha esse bulbo, como ele é largo, grande, brilhante. Então olha a reserva de nutrientes que essa planta tem aqui. Imagina cada bulbo desse cheio de nutrientes e líquidos para poder sustentar a sua planta, uma planta adulta. Então isso aqui é uma planta que, se porventura você ficar um mês sem colocar água, desde que ela não fique exposta a sol direto, ela pode suportar, pois ela tem uma grande reserva de nutrientes aqui dentro desses belíssimos bulbos, né? Vamos lá? Olha só o segundo exemplo por sua vez. Também é uma planta adulta. É uma Masdevallia infracta.
Notem que ela não tem bulbos, gente. As raízes já saem a estrutura da folha, ou seja, é uma planta muito mais sensível em relação ao cultivo. Se porventura você acabar ficando sem fazer regas ou adubação, rapidamente ela vai murchar as folhas e ela não vai ter reserva para poder se nutrir e se hidratar. É uma planta que morre com muito mais facilidade. Deu para entender legal, gente? Espero que sim. E agora vamos falar das folhas. Pessoal, falando das funções da folha, uma dica importante até para adubação. Eu estou aqui com uma Remoprada Crown, uma híbrida de Catileia muito bonita, e vou usá-la para ilustrar. A folha basicamente tem duas partes, a parte de cima da folha e a parte de baixo da folha, tá? Aqui, ó, a parte de baixo da folha. Cada parte tem sua função. A parte de cima ela tem mais células que fazem a fotossíntese, recebem a luz. Então a parte de cima é mais responsável pela fotossíntese. Já a parte de baixo da folha, ela tem mais células que se alimentam, mais responsável pela nutrição da folha. Então quando você for fazer uma adubação foliar, é muito mais interessante você focar em adubar por baixo da folha do que por cima. Muitas pessoas colocam somente por cima o adubo, ela também aproveita esse adubo, mas ela aproveita muito melhor por baixo, certo? E ainda falando de folhas, mais uma diquinha aí bem interessante. Vamos falar sobre a estrutura da folha. Olha só, essa híbrida de Catileia, ela tem uma folha bem dura, uma folha grossa e dura, tá? Isso indica que essa planta ela aguenta mais sol, tá? Uma folha mais rígida, mais dura, é uma folha mais grossa, é uma folha que suporta mais sol. Essa estrutura é feita para isso. Em contrapartida, gente, deixa eu colocar ela aqui para mostrar para vocês aí um Paphiopedilum. Olha só, gente, aqui está o Paphiopedilum, a famosa orquídea sapatinho, tá? Notem que ela tem uma folhagem muito mais molinha, olha só, mais fininha, mais sensível. Isso é uma planta de sombra. Essa folhagem, ela vai ser literalmente queimada rapidamente se ela ficar em um ambiente que pegue mais sol. Então, dica importante, folhas duras, grossas, né, resistentes, planta mais para o sol. Folhas mais sensíveis, mais molinhas, a planta vai ficar, ela for uma folha desenvolvida para ambientes mais sombreados. Isso é muito importante caso você compre uma orquídea a qual você não conheça, uma orquídea nova, e a pessoa que te vendeu às vezes não sabe explicar o cultivo. Muita gente vende orquídeas, mas não entende orquídeas, são vendedores somente. Entendem muito pouco ou quase nada, isso é muito comum. Então você seguindo essa dica, você já tem um norte, um rumo para poder começar o seu cultivo. Tem mais uma dica bem legal sobre folhas que vale a pena vocês conferirem. Vamos lá? Pessoal, ainda falando sobre folhas, a gente tem também como comparar as folhas das orquídeas com painéis solar. Sabendo que as folhas são responsáveis por fazer a fotossíntese, ou seja, receber a luz necessária para a planta se manter viva, a gente pode fazer essa comparação para que vocês possam entender com muita facilidade que o tamanho da folha vai indicar o ambiente da planta. Olha só, tenho dois exemplos aqui bem legais para vocês. Primeiro, eu tenho essa belíssima Mini Purple Gecko, Mini Purple Cerulea. A Gecko é a branquinha, essa azulada é a Cerulea. Olha só como ela tem as folhas pequenas. Ela é uma planta adulta, de folhas pequenas, ó. Ou seja, se o painel solar dela para receber a luz é pequeno, ela vai precisar de mais luz para poder se nutrir, se suprir a sua quantidade de luz, né? Porque afinal de contas a luz está ligada à fotossíntese e à nutrição da planta no geral. Plantas com folhas pequenas é um ambiente mais claro, ela vai precisar de mais luz, pois o painel que recebe a luz dela é pequeno, certo? Vamos a outro exemplo. Eu tenho aqui uma Phalaenopsis. Essa planta aqui é uma planta de primeira floração. Olha só como as folhas já são bem mais desenvolvidas, sem contar que isso aqui é uma planta que ainda vai desenvolver muito. Essas folhas aqui elas vão crescer bastante. Essa orquídea a gente acha muito em supermercado, casa de ração, pet shop, e vocês veem ela com folhas bem grandes. Então, folhas grandes indica que ela tem um painel solar muito grande. Como ela tem um painel solar muito grande, ela não precisa de tanta luz para poder suprir, pois ela tem já um painel que capta muita luz.
isso já é um ótimo norte para você cuidar das suas orquídeas caso você compre uma orquídea e não saiba qual o melhor ambiente, qual a melhor iluminação para ela. Lembrando que existem sim exceções, tá? E essas dicas você deve usar em casos específicos onde você tá com uma orquídea na mão, tá comprando uma orquídea ou tem uma orquídea, ganhou uma orquídea, não sabe nada da orquídea, você pode seguir essas dicas para poder pelo menos ter um rumo para acertar o cultivo, que na grande maioria dos casos dá super certo. Beleza? Então é isso, pessoal. Com essas informações a gente encerra o videozinho de hoje. No próximo nós teremos aí a flor e suas partes, para que você entenda qual é cada parte da flor. Muitas vezes a gente, quando está começando, vê alguém comentando, pétalas, sépalas, labelo, e meu, o que é isso? E aí vai ser nesse rumo aí que a gente vai fazer o próximo vídeo. Beleza? Se você gostou do vídeo, já sabe, já deixa aquele like, compartilha com todo mundo, assina teu nome e sua cidade aqui nos comentários para a gente fazer aquela lista de chamada do nosso curso, certinho? Compartilhe com o maior número de pessoas e, se for possível, faça o meu pagamento a uma instituição de caridade, conforme a gente comentou lá no começo do vídeo, ou com dinheiro ou com algum trabalho voluntário. Se não for possível nenhum nem outro, divulgue para muita gente, para que alguém que possa fazer esse tipo de serviço ou fazer a doação, faça e ajudarmos aí a quem mais precisa. Beleza? Abração, muito obrigado por acompanhar o vídeo. Aguarde que logo teremos mais. Até logo!